Bom dia, Bom dia. que felicidade estarmos aqui hoje, na segunda semana da Abraplip, nesta 28ª edição. Eu gostaria, inclusive, de homenagear aqui os professores Sérgio Nazar, presidente da Abraplip atual, e também o professor Jorge Vicente Valentim, vice-presidente. Eu estou exaltando a figura desses dois professores justamente no sentido de destacar o empenho de ambos e de toda a equipe em relação a este evento tão grandioso e tão bonito de divulgação dos estudos da nossa literatura portuguesa no Brasil. Então, é um momento muito importante para nós aqui. E hoje estou justamente por enquanto, estou com o Edmar Lima e com o Eric Caixeta. A nossa mesa, ela possui um título bem provocativo, né? Leituras e interlocuções. Então, eu gostaria de ressaltar essas duas perspectivas e espero contar com os dois aí e com quem mais chegar, para a gente poder fazer jus aí ao título deste nosso momento, né? Então, o Edmar Augusto de Lima Silva, ele é da Universidade Federal de São João del Rei. Ele apresentará para nós o trabalho intitulado Pai, Meu Pequeno Filho, a construção da figura paterna nas obras Morreste-me e A Terceira Margem do Rio. E o Eric Caixeta Carvalho, que é da Universidade Federal de Lavras, não é, Eric? Ele tratará sobre a obra de Cadornega a partir da releitura pós-colonial de Pepetela. Então, seguindo aqui a ordem alfabética, eu passo a palavra, então, para o Edmar, para ele iniciar os trabalhos, né, Edmar? Você terá aproximadamente uns 15 minutos para você apresentar aí o seu desenvolvimento. Depois eu passarei a palavra ao Eric e a gente continua com as nossas questões aí para vocês. Professor André, desculpa interromper. Se o público também quiser se manifestar com perguntas, a gente também repassará aos dois. Diga, Henry. Desculpa interromper, são 20 minutos. Com 15 eu aviso que faltam 5 minutos de apresentação. Para encerrar a apresentação. Melhorou, então, para vocês dois. Aí são 20 minutos, aí fica melhor, né? Uhum. Deixa eu falar, eu acho que eu não me apresentei. Eu sou o professor André Carneiro Ramos, eu atuo na UENG de Passos. Tá certo? Então, boas apresentações a vocês e vamos lá. Bom, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. Como o professor André Carneiro disse, minha apresentação tem o título Pai, Meu Pequeno Filho, a construção da figura paterna nas obras Morreste-me e A Terceira Margem do Rio. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos e todas. Meu nome é Edmar Lima, eu sou graduado em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de São João del Rei. Sou mestrando em Teoria Literária e Crítica da Cultura pela mesma universidade. Atuo como professor de português como língua estrangeira e minha dissertação está sob orientação da professora doutora Eliana da Conceição Tolentino, docente da UFSJ. O que hoje eu vou apresentar aqui é um recorte da minha pesquisa. O meu objetivo com esse trabalho é mostrar de que maneira os narradores de Morreste-me e A Terceira Margem do Rio se constroem ao narrarem o pai, como esse si é formado a partir do outro. Nas obras, nós podemos observar que os filhos são duramente atingidos pela ausência da figura paterna. E em ambos os casos, o pai recebe uma existência simbólica após a sua partida. A consciência da impossibilidade de ocupação do lugar deixado pelo pai se transforma em obstáculo para os personagens lidarem com a ausência, o que acarreta em uma vida estagnada para ambos. Os dois são atormentados com pensamentos e dúvidas remanescentes da antiga relação. Gostaria, então, de iniciar a apresentação
com a leitura de um poema de José Luiz Peixoto, publicado no livro A Criança em Ruínas, de 2017. Acredito que esse poema seja essencial para o assunto que trataremos nessa apresentação. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Primeiro, faremos uma contextualização sobre as obras utilizadas como objeto de pesquisa dessa apresentação. Meu primeiro estudo sobre a obra de José Luiz Peixoto se deu há alguns anos enquanto elaborava meu trabalho de conclusão de curso, no qual investigava os limites entre a realidade e a ficção em outro livro do autor, chamado Autobiografia, de 2019. Peixoto nasceu em 1974, em Galvez, ao norte de Portugal, uma pequena aldeia marcada principalmente pela agricultura, que conserva ainda lendas e tradições estampadas até mesmo no brasão do local. Peixoto evoca a atmosfera rural onde cresceu em suas obras, tornando-a traço de sua escrita. Não somente a ruralidade passa a caracterizar os textos do autor, como também a melancolia e as relações familiares. Peixoto recebeu o mesmo nome de seu pai, com quem tinha uma relação muito próxima. O vínculo estreito com ele motivou a escrita de seu primeiro livro, intitulado Morreste-me, de 2015. Após a morte de seu pai, Peixoto revisita sua antiga casa, em pensamentos e também fisicamente, e reencontra os objetos de seu pai e relembra os momentos que passaram juntos. A obra é o relato de um filho que perde seu pai para uma doença trágica. Ali constam seus últimos momentos em casa e no hospital. O narrador rememora esse pai tão impossivelmente morto. Assim também acontece com o narrador do conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, publicado no livro Primeiras Histórias. Rosa nasceu em 1908, na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais. Ele era conhecido por sua linguagem inovadora, pela sua singular estrutura narrativa e também pela riqueza de simbologia em seus contos. No conto em questão, a família do personagem vive em comodidade até que um evento muda a dinâmica da casa. O pai solicita a um amigo que construa uma canoa para ele e logo depois parte para morar no Rio sem dar uma justificativa. No começo, há um choque pela decisão repentina do homem, e os personagens se perguntam pelos motivos que o levaram a tomar essa atitude. Contudo, com o passar do tempo, eles acreditam que o pai um dia retornará para o convívio doméstico, seja por afeto aos filhos ou pela falta de suprimentos. Porém, o homem nunca volta. Ele não sai da cidade, não segue o rumo do rio, mas também não volta para casa. Essa escolha causa uma comoção na família, que se vê entre o amor e o ressentimento pelo homem. Os dias escorrem e os filhos continuam cada qual o seu caminho, exceto pelo narrador da história. Esse menino que depois se torna homem não consegue sair de casa e sempre é atormentado pelas dúvidas e por essas imagens do pai que vive tão perto da casa, mas ao mesmo tempo tão longe e inalcançável. Até que um dia resolve propor ao pai que troquem de lugar no rio, tomando para si a posição do outro homem. Todavia, ele não aguenta o peso da responsabilidade e se vê incapaz de substituir o próprio pai, fugindo da margem do rio sem olhar para trás. Podemos observar que a figura paterna é destaque em diversas obras literárias, como Carta ao Pai, de Kafka, O Africano, de Leclésio, Van Home, uma tragicomédia em família, de Alison Bechdel. Em alguns casos, a ausência dessa figura se torna a fonte para a escrita do autor. Escrever sobre o pai é uma forma de não esquecer, de eternizá-lo por meio das palavras. Dividido entre esse amor e ressentimento, o medo e a reverência, o filho sente-se preso à memória desse pai. A imagem do pai é construída a partir da memória do filho, toma forma pelo que é lembrado, mas não somente a figura do pai surge desse testemunho.
A própria imagem do narrador aparece também devido à ausência do outro. Percebemos uma imbricação do eu do narrador e do eu do pai em passagens que se referem aos dois como uma unidade, um nós. Dessa forma, teríamos o si como e a partir do outro. O narrador do livro busca se encontrar após a perda, repensando uma forma de existir e de retomar sua própria vida. Para a realização dessa pesquisa, destacaremos a ausência da figura paterna para recorte teórico. Contudo, primeiramente, gostaria de me concentrar no texto de José Luiz Peixoto, pois o trataremos aqui como uma obra autoficcional. Para analisarmos a obra Morreschim, torna-se necessário relembrarmos o conceito de autobiografia formulado por Legendre, o qual esclarece que a autobiografia é uma narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência. A escrita de José Luiz Peixoto é marcada por sua forte raiz autobiográfica, e por isso é essencial que demarquemos primeiro a diferença entre o narrador da obra e o autor do texto, pois apesar da coincidência de nomes, esses sujeitos são distintos. Legendre coloca que a problemática das escritas de si também gira em torno do nome do autor. A pessoa e o discurso se articulam primeiramente no nome próprio. A enunciação de um texto escrito fica a cargo de um nome que aparece na capa do livro, e é nesse nome que se resume toda a existência do que chamamos de autor. Esse nome remete a uma pessoa real, que aponta uma realidade extratextual e que chama para si toda a responsabilidade da enunciação do texto. O conceito de pacto autobiográfico, formulado por Legendre, pode ser entendido como um comprometimento do autobiógrafo por meio da construção textual e extratextual, que permite ao leitor ler o texto como manifestação da personalidade daquele que o escreve. O leitor, ao folhear o texto autobiográfico, firma um contrato com o autor e isso gera condições à sua leitura. Arfut também escreve sobre a dissociação da figura do narrador e do autor da obra, já que a autobiografia seria como uma fábula da própria vida. Ao recontar sua história, o narrador tem a oportunidade de rememorar o passado com uma visão crítica e já ciente das consequências de suas ações naquele futuro. Após ter vivenciado o que traz à cena, o narrador não é mais o mesmo sujeito que passou por tais situações, que as experienciou. Em seu texto, O Autor como Gesto, Agamben afirma que a pessoa que viveu aquele momento não existe mais, está morto. O autor alega, com base em Foucault, que a marca do autor reside justamente na singularidade de sua ausência. Agamben defende que, abre aspas, o autor não está morto, mas pôr-se como autor significa ocupar o lugar de um morto. Fecha aspas. Podemos, assim, entender que a autobiografia é tanto um modo de leitura quanto de escrita. O leitor firma um pacto com o autor ao ler seu texto, assegurando não buscar elementos extratextuais para justificar a obra, pois, segundo Agamben, a tentativa de construção da personalidade do autor através do que está escrito é ilegítima. Outro aspecto a ser considerado nessa pesquisa diz respeito ao questionamento da veracidade dos fatos narrados. Conforme Piglia, não há memória verdadeira, pois todo o passado é incerto. A autobiografia é colocada em prova, já que propõe fornecer informações de uma realidade externa ao conteúdo do livro. Porém, os leitores não dispõem de provas verificáveis para comprovar a autenticidade dos fatos. Ainda segundo Piglia, a memória tem a estrutura de uma citação, como uma frase escrita em nome de outro. Isto é, o narrador, apesar de falar de si no texto autobiográfico, assume essa fala de outro local, pois não existe igualdade entre as experiências vividas e o texto escrito. Dessa forma, cabe por fim analisarmos a construção do narrador a partir da ausência do pai, este sujeito formado a partir dos relatos dos filhos, das recordações da juventude. Após a sua partida, percebemos que o narrador, por vezes, confunde sua imagem com a de seu pai, como se eles se tornassem uma unidade. Existe uma sobreposição da imagem do pai em relação à imagem do filho, visto que o narrador percebe algumas características do pai em si mesmo. Porém, essa constatação surge com a consciência também da incapacidade de tomar o seu lugar, visto que não possui todas as características que tornavam seu pai o homem que era. Eles se sentem abandonados, já que o pai partiu inesperadamente, sem prepará-los para ocupar o seu lugar. Através desses relatos, identificamos a própria imagem do narrador, construída por meio da sua interação com o espaço e com as memórias do pai. Partindo, então, para a análise de alguns excertos,
Iniciemos apresentando as repercussões que a ausência da figura paterna provoca na vida dos filhos, e também, de certo modo, no restante da família. O narrador de Guimarães Rosa nos conta que, um tempo após a partida do pai, as pessoas começaram a tratar como loucura a decisão do homem, pois permanecer afastado da família em uma canoa não seria uma atitude de uma pessoa sã. Porém, o termo doido nunca mais foi dito em sua casa, e a cada semana que passava, menos pessoas se lembravam do homem da canoa e o pai do narrador se mantinha sobre as águas. O filho, então, confidencia que, abre aspas, a gente teve que acostumar com aquilo, as penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou. Em si, na verdade. Tiro por mim que no que queria e no que não queria, só com o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. Fecha aspas. Como ele mesmo revela nesse trecho, a família tentava se acostumar com a situação, mas não conseguia de fato aceitar a ausência do pai, principalmente o filho que narra. Ele continua dizendo que, abre aspas, nós também não falávamos mais nele. Só se pensava, não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória no passo de outros sobressaltos. Fecha aspas. Apesar da renúncia em dizer o seu nome, a imagem do pai permanecia nos pensamentos de cada um deles, mesmo quando fingiam esquecê-lo. Sua presença no rio, sem partir e sem voltar, incomodava e trazia dúvidas. Outro efeito que a ausência do pai causou ao narrador foi a paralisação de sua vida. Enquanto seus irmãos e sua mãe prosseguiram com o tempo, mudando-se de casa e se desvencilhando daquele passado, o narrador mostra que para ele o processo foi diferente. Abre aspas. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei. Fecha aspas. Ele não conseguiu sair de casa, pois sentiu que o pai precisava de sua proteção e cuidado. O narrador sente o peso da responsabilidade pelo pai, como uma bagagem que ele precisa carregar e cuidar. O narrador adota para si essa missão, e para que ela se cumpra, ele precisa abrir mão de sua vida. Os anos se passam sem que ele perceba, apenas observando ao pai de longe, sem receber um único sinal de que o outro também o reconhecia. E quando se dá conta do tempo, já apontavam os primeiros cabelos brancos. Uma forte culpa o incomoda e ele se pergunta, abre aspas, de que era que eu tinha tanta culpa? E confessa, sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto no meu foro. Fecha aspas. O narrador precisa lidar com a ausência do pai, mas além disso, com a dúvida cruel sobre o motivo verdadeiro de sua partida. No começo do conto, ele chega a pedir para ir junto, mas recebe apenas um olhar vazio como resposta. Desde então, as perguntas o inquietam e o paralisam, pois não consegue seguir adiante sem tê-las esclarecido. O narrador de José Luiz Peixoto nos demonstra também o peso que sente pela responsabilidade em cuidar e manter a memória do pai. É doloroso reconhecer que ele já não está mais presente, e o que resta é as lembranças e os objetos, a casa. Tudo que sobra do pai é como um lembrete constante de sua partida, e isso o aflige, como podemos ver a seguir. Abre aspas. Tudo que te sobreviveu me agride, pai. Fecha aspas. O filho sente que somente ele percebe a impossibilidade de ter o pai de volta. O que isso significa para a sua família? Como se carregasse esse segredo terrível e não pudesse compartilhar com ninguém, dividir um pouco esse fardo. Assim como o narrador do conto de Rosa, o filho sente que precisa proteger o seu pai, assisti-lo. Sim. Desculpa atrapalhar. 5 minutos. Sim. Tá bom. Como coloca, abre aspas, recordo o teu rosto, a seguir-me, perdido, perdido, a precisar de mim, perdido num arquipélago de campas e mágoa em manhã ainda, fecha aspas. E mesmo após a sua morte, o filho ainda sente a necessidade de ampará-lo e de honrar a sua história por causa disso. Ele toma para si as aspirações do pai. O filho então afirma que, abre aspas, descansa, pai, dorme pequenino, que leva o teu nome e as tuas certezas e os teus sonhos no espaço dos meus. Fecha aspas. Isto é, a partir de agora ele assume uma unidade com seu pai, assume essa vida dupla e dessa forma os sonhos de seu pai se tornam também os seus sonhos.
Aos poucos, os filhos também começam a perceber características dos pais em si mesmos, o que ressalta a imbricação do eu do narrador com o eu do pai que havíamos referido anteriormente. Vejamos a seguir um trecho retirado do livro de Rosa. Abre aspas. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai, fecha aspas. E esses pequenos detalhes o alegravam. Seu pai, como ele conta no começo, era, abre aspas, homem cumpridor, ordeiro, positivo, e que não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, fecha aspas. À medida que o tempo passa, o narrador se torna um homem quieto e solitário, assim como o pai, habitando a casa que um dia fora da família. Assim como o pai faz da canoa e do rio seu espaço, o filho toma a casa e o caminho até a beira da água como seu refúgio. Além disso, como seu pai partira quando estava muito novo, ele fantasia como seria ter crescido com ele ao seu lado. Por afeto ao seu pai, quando elogiado por algo que fez, o filho responde que foi seu pai quem o ensinou, como vemos a seguir. Abre aspas, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum bom procedimento, eu falava, foi pai que um dia me ensinou a fazer assim, fecha aspas. O que não era verdade, mas que teria sido se ele tivesse permanecido em casa ao invés de partir para o rio. O narrador do texto de Peixoto visita a casa de seu pai após a sua partida e encontra os objetos deixados pelo pai. Ele toca as roupas nos armários e relembra algumas situações em que seu pai as usou e, por fim, decide vesti-las também. Abre aspas. E vesti as tuas roupas, tenho-as vestidas, nem largas nem curtas. Vesti as tuas roupas e olhei-me no espelho sobre a cômoda. Fecha aspas. Como se eu pertencesse, as roupas se encaixam perfeitamente no rapaz. Ademais, ao olhar no espelho, o filho enxerga o pai. Abre aspas. No reflexo encontrei-te. Vi-me igual a ti, nas tuas feições firmes. Fecha aspas. O eu do narrador se une ao eu do pai, formando a unidade nós, o que ressalta o que havíamos tratado anteriormente, ao mostrarmos que o filho agora carrega o sonho do pai junto aos dele, pois estão conectados. Dessa forma, temos uma ideia do si como e a partir do outro. Diferentemente do conto de Rosa, o filho do texto de Peixoto não precisa imaginar ações com seu pai, já que durante os anos que passaram juntos, eles compartilharam muitos momentos, como vemos a seguir, abre aspas, e seguindo as regras certas, regava as árvores e as flores do quintal. E tudo isso me ensinavas, tudo isso me explicavas, fecha aspas. Não somente o ensinou a plantar, cuidar, mas também a dirigir. E podemos inferir por essas declarações do filho que o pai era um homem bastante cuidadoso. Ao longo do livro, nos deparamos com outras características do pai, como uma figura forte e amiga, e que por isso sua ausência afeta tanto o filho a ponto de ele questionar, abre aspas, onde estás, pai, que me deixaste de gritar, onde estás? Na angústia preciso te ouvir, preciso que me estendas as mãos. E fecha aspas. E que revela esse sentimento de desamparo que a morte do outro significa para ele. As obras têm aspectos comuns que vão além da ausência da figura paterna. Enquanto o pai da obra de Peixoto está morto, o de Rosa continua vivo, mas também inalcançável. O sentimento de perda para os dois é semelhante. As dúvidas e inseguranças que permeiam a vida desses filhos também são similares. Ambos acreditam que o caminho sem o pai se torna mais difícil, que nada pode substituí-los e que eles partirão de uma forma repentina sem que os filhos estivessem preparados para lidar com a sua ausência. Como demonstramos enquanto o narrador de Peixoto demonstra ter lembranças de momentos de convivência e aprendizados com o pai, o de Rosa cria ilusões sobre o que o pai poderia tê-lo ensinado se tivesse convivido com ele. A imagem do pai é criada pelo testemunho dos filhos, toma forma pelo que é lembrado. E os filhos, ao caracterizarem o pai, acabam também por se caracterizarem. Além disso, demonstram a sobreposição de imagens e que revelam características de um no outro, formando uma unidade entre eles. Desculpa atrapalhar, acabou o tempo. Sim. Ô Edmar, vamos fazer o seguinte, quando chegar no momento das indagações, aí se você quiser complementar com a sua conclusão, tudo bem? Tá Para bom. a gente não invadir o tempo Claro. do colega aí, né? Tá certo? Sim, tá bom. Então, eu vou passar rapidamente para o Eric, né? Eu agradeço a exposição do Edmar, ele trouxe aqui considerações bem interessantes aí sobre as obras elencadas
E eu, particularmente, nunca tinha pensado nessa correlação entre o José Luiz Peixoto e o Guimarães, e ficou bem interessante. Aí depois eu gostaria de colocar algumas questões para você, tá, Edmar? Tá bem, obrigado. Então eu passo... agora a gente também tem o Melquisedeque, chegou na área aí, que maravilha, né? Isso, desculpa, bom dia a todos, mas eu não consegui entrar na sala, estava perdido, mas obrigado. Pois é. Não, mas Desculpa. tudo bem. Então, que bom que você chegou, junte-se a nós. Deixa eu passar a palavra para o Eric, então, aí depois o Melquisedeque também apresenta, que eu estou seguindo a ordem alfabética, tá certo? Então, eu passo a palavra para o Eric Caixeta Carvalho, ele é da Universidade Federal de Lavras, o trabalho dele se intitula A Obra de Cadornega a partir da releitura pós-colonial de Pepetela. Então, vamos lá, Eric, é contigo agora. Eu agradeço, André, e bom dia a todos, a todas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando desse evento, né? E antes de eu começar mesmo o assunto, o André já me apresentou, mas só reforçar, eu sou formado em História, eu fiz História na USP, em São Paulo. Agora eu estou fazendo mestrado aqui, então, na UFLA, sob orientação da professora Roberta Franco, que, aliás, está presente, e agradeço muito a Roberta. E isso para dizer também que toda a minha formação, ela está, assim como, se eu não me engano, o Melquisedeque vai trabalhar a questão do diálogo entre literatura e história, né? Está nesse diálogo também. Então, a minha apresentação, ela vai por essa linha. Então, a minha comunicação, como vocês já viram, né, é a obra de Cadornega, a partir da releitura pós-colonial de Pepetela. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Antônio de Oliveira de Cadornega, né? Fazendo só aqui um apanhado geral do que eu vou falar, eu vou começar, então, falando um pouco do Cadornega, que foi um soldado e escritor português do século XVII, que ele nasceu em Portugal em 1623, mas aos 15 anos, ainda bem jovem, em 1639, ele partiu como soldado para Angola, onde ele passou mais de 40 anos até a conclusão da sua obra mais famosa, que é a História Geral das Guerras Angolanas, com a qual eu vou trabalhar aqui bastante hoje. E a seguir eu vou fazer um salto temporal para o século XX, para falar do ponto central que eu tenho pesquisado atualmente no mestrado, que trata das leituras feitas da obra de Cadornega, só que no século XX, né? Ele escreveu no século XVII, mas eu vou pensar como que o século XX leu a obra dele, né? E nessa parte eu pretendo fazer uma reflexão sobre duas apropriações e leituras distintas que que a História Geral das Guerras Angolanas passou no século XX. Uma que a gente pode chamar de colonial, que é uma leitura feita especialmente por estudiosos portugueses vinculados ao salazarismo, e outra que eu chamei aqui de pós-colonial, né, como já está no título da minha apresentação, que eu encontro na literatura de Pepetela, e especialmente aqui eu vou tratar mais do romance A Gloriosa Família, O Tempo dos Flamengos, de 1997. Bem, feita essa apresentação inicial do percurso da minha comunicação, então vou começar pelo Cadornega, né? Como eu mencionei, o Cadornega ele passou a maior parte da sua vida em Angola, especialmente nas regiões ali de Massangano, Luanda e outros lugares onde os portugueses estavam presentes em Angola, no século XVII. Ao longo de sua vida, Cadornega tomou conhecimento de diversas tradições dos povos ambundos, principalmente, que eram habitantes, ainda são, né, habitantes da região próxima do rio Kwanza, do rio Bengo, da Baixa de Kassange, em Angola. Logo no início da História Geral das Guerras Angolanas, essa obra historiográfica de 3 tomos do Cadornega, que foi concluída em 1680, o Cadornega afirma que ele escreve a partir das notícias que ouviu dos antigos moradores da terra e de papéis que ele leu. E ao longo da obra, a gente consegue perceber que esses antigos, a quem ele ouviu para registrar por escrito as suas histórias, eram tanto portugueses que habitavam Angola já há mais tempo que ele, como também, e aqui eu uso entre aspas uma expressão dele, o que ele chama de negros noticiosos,
que eram habitantes, especialmente ambundos, que já estavam em Angola há muito tempo, e com quem ele aprendeu e registrou por escrito tradições dos povos ambundos, como, por exemplo, a que explica a origem dos Ingolas, que eram os reis, e depois rainha, no caso da rainha Ginga, do Dongo, e isso é uma parte muito interessante de ver como que ele trabalha essas tradições, tanto da cultura escrita portuguesa, quanto da cultura oral em sua obra. E eu vou depois, lá no final, terminar também falando como que o Pepe Tela faz algo nessa linha. Enfim. Claro que não podemos nos esquecer, né, que apesar de ter vivido a maior parte da vida em Angola, Cadornega ele era natural de Portugal. Então ele tinha uma formação dentro da cultura portuguesa originalmente. Do mesmo modo, por outro lado, também não podemos menosprezar que os 40 anos que ele viveu em Angola, entrando em contato com tradições dos povos locais, deixou marcas no seu modo de ver o mundo e que isso aparece na sua obra. Ou seja, eu acredito que a história geral das guerras angolanas, embora seja uma herdeira, em certa medida, da tradição historiográfica europeia do século XVII, ela também extrapola essa tradição, na medida em que a historiografia europeia ela não dava conta de expressar todas as particularidades de uma região distinta da Europa, onde o passado era acessado muito mais pela cultura oral do que pela tradição escrita. E como o próprio termo historiografia sugere, né, essa tradição historiográfica parte do registro escrito da história, originalmente. Assim, como o próprio Cadornega reconhece, e como já foi abordado por historiadores contemporâneos como Luiz Felipe de Alencastro, no Trato dos Viventes, a história geral das guerras angolanas marca o início de uma tradição historiográfica de escrita da tradição em Angola, ou seja, de registrar por escrito a história daquela região. Não podemos ignorar, porém, que a cultura escrita não é a única forma possível de lidar com o passado, e nem mesmo faz sentido achar que ela seja a melhor forma de lidar com o passado. Pepe Tela, como também tratarei mais adiante, compreende bem essa questão e a explora com brilhantismo em A Gloriosa Família. No entanto, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de falar um pouco também a respeito de como que a história geral das guerras angolanas ela foi apropriada no século XX pelo discurso colonialista. Durante o Estado Novo Português, no século XX, a história geral das guerras angolanas ganhou duas famosas versões impressas pela Agência Geral do Ultramar, que direcionaram um tipo de leitura da obra de Cadornega que atendia uma agenda política própria do Estado Novo português, com uma visão salazarista ali do passado português que buscava construir uma memória coletiva favorável ao colonialismo e ao ideário de que Portugal tinha uma missão civilizadora na África. Não é mera coincidência que a história geral das guerras angolanas ela foi impressa justamente no ano de 1940, que é o mesmo ano da famosa Exposição do Mundo Português. E alguns anos antes dessa primeira impressão da obra completa de Cadornega, de 1940, que eu acabei de citar, a revista Diogo Cão, que foi um periódico editado entre 1931 e 1938, em uma das edições dessa revista, que foi publicada em Luanda, com uma tiragem de 1.000 exemplares, a abertura da edição é uma matéria chamada Os Inéditos de Cadornega, que começa afirmando, vou citar entre aspas, que nenhuma nação tem, como Portugal, uma apreciável riqueza de documentos para provar, através de todos os tempos, o seu poder civilizador nas 5 partes do mundo. E aí, logo em seguida, né, continua a matéria. No próximo ano de 1933, a partir do mês de outubro, começaremos em Lisboa a publicar o primeiro tomo das História Geral das Guerras Angolanas, com as competentíssimas notas do reverendíssimo senhor cônego doutor José Matias Delgado. Fecho aspas aqui, continuo a minha fala. José Matias Delgado, que foi mencionado aqui como o editor, então, dessa versão impressa da História Geral das Guerras Angolanas no século XX, ele foi um professor de Quimbundo, Quimbundo, que é a língua dos ambundos, da Escola Superior Colonial e colaborador da revista Portugal Colonial, que era um periódico de propaganda da expansão colonialista portuguesa.
No prólogo que Delgado faz a edição impressa da obra de Cadornega, ele faz a seguinte afirmação, cito entre aspas: satisfeito e muito contente me acho em ter contribuído com as minhas notas para valorizar esses livros, que, sendo de um alto patriotismo, vem tornar conhecida a história dos muito brilhantes feitos dos homens que, com enormíssimos sacrifícios e trabalhos, nos legaram aquele riquíssimo patrimônio de Angola, que constitui o futuro de Portugal. A partir desses trechos que eu apresentei aqui, tanto o da revista Diogo Cão, quanto do prólogo do Delgado, que eu acabei de citar, esse prólogo que o Delgado faz da obra do Cadornega, né, só para ressaltar, podemos afirmar que a impressão da obra de Cadornega no século XX, durante o Estado Novo Português, tem uma finalidade propagandística de defender os interesses colonialistas portugueses. Como foi colocado na matéria citada na revista Diogo Cão, Portugal teria, né, entre aspas, uma apreciável riqueza de documentos para provar o seu poder civilizador nas 5 partes do mundo. E nessa visão, a história geral das guerras angolanas, do Cadornega, ela é lida como um dos principais desses documentos no que diz respeito à presença portuguesa na África, particularmente em Angola. E quando o Delgado, o editor, afirma que a obra de Cadornega tem um alto patriotismo por tornar conhecida a história dos muitos brilhantes feitos dos homens que, com enormíssimos sacrifícios e trabalhos, nos legaram aquele riquíssimo patrimônio de Angola, né? Citando novamente as palavras dele para ressaltar, fica evidente que a leitura colonialista da obra de Cadornega no século XX, ela parte de uma clara agenda política que vê nos registros historiográficos, nesses documentos escritos do passado português, em outros lugares do mundo, aqui particularmente em Angola, seria uma forma de provar o papel da civilização portuguesa na África. Seria uma tentativa de mostrar que Portugal teria feito uma grande contribuição para Angola, levando a civilização para lá, né? Nessa visão da leitura colonialista que eu apresentei. E antes da gente prosseguir para o desfecho da comunicação, enfim, que eu não quero me prolongar demais, tratando da leitura que Pepetela faz de Cadornega, que é essa leitura que já eu coloco uma contraposição à anterior, a colonialista, é importante fazer, então, uma ressalva, né, antes de entrar nessa parte. É fundamental distinguirmos o sentido e significado histórico da história geral das guerras angolanas no seu próprio contexto de produção, ou seja, no século XVII, quando ela foi escrita, das leituras e apropriações que são feitas dessa obra do Cadornega em momentos posteriores. Quando a revista Diogo Cão, em seu discurso de defesa do colonialismo do século XX, afirma que a história geral das guerras angolanas tem esse poder civilizador nas 5 partes do mundo, nós não podemos achar que o próprio Cadornega, lá no século XVII, necessariamente pensava dessa forma, ou que, de fato, a história geral das guerras angolanas cumpra esse papel em si, na época que ela é escrita. E sem me prolongar demais essa discussão, logo de partida a gente já pode considerar que seria anacrônico, inclusive levar para o século XVII esse conceito, na forma como é dito no século XX, de missão civilizadora. Esse conceito ele é construído historicamente, como qualquer outro conceito, né, ao longo, especialmente dos séculos XVIII e XIX, e ainda que a gente até possa encontrar raízes dessa ideia em períodos anteriores, essa noção de poder civilizatório do jeito que é colocada no século XX, ela ainda nem tinha sido concebida dessa forma no século XVII. E, portanto, logo de partida, a gente já pode inferir que, sem dúvida, as leituras da obra de Cadornega, feita a partir do colonialismo do século XX, não tem uma preocupação de compreender a obra de Cadornega a partir do que ela significava no contexto do século XVII, mas ela tem o objetivo, claro, de usar essa obra do Cadornega para defender a presença portuguesa na África e tentar provar como um documento que prova a legitimidade do colonialismo que o regime do Estado Novo empreendia no século XX. E aí, para ir em direção à questão do Pepetela e fechar minha apresentação, eu coloco, né, a seguinte questão: seria essa leitura colonialista a única forma possível de ler a obra do Cadornega? E, como vocês já imaginam, né, certamente não. Pepetela
pensando a partir de uma época em que as discussões pós-coloniais já estavam bastante difundidas, ele faz uma leitura da história geral das guerras angolanas que se opõe completamente à leitura que os defensores do colonialismo fizeram algumas décadas antes dele, como é os casos que eu citei. Eu poderia até citar outros aqui, só não citei mais para não prolongar demais. Em seu romance de 1997, A Gloriosa Família, O Tempo dos Flamengos, Pepetela percebeu a importância de estabelecer um diálogo com a obra de Cadornega para repensá-la e assim também repensar o passado de Angola, contrapondo-se a essa versão da leitura que o colonialismo faz da obra do Cadornega, um pouco antes dele. Pepetela demonstra com isso uma enorme genialidade quando, por exemplo, ele traz Cadornega para sua narrativa como uma personagem que tem um papel fundamental no desenvolvimento desse romance. E numa passagem de Gloriosa Família, Pepetela ele coloca em diálogo Ambrósio, que é filho do Baltazar Vandum, enfim, um personagem importante da obra, e ele coloca esse Ambrósio, esse personagem, em diálogo com Cadornega. E eu não vou ler aqui esse diálogo, até por uma questão de poupar o tempo da apresentação, mas eu só gostaria de ressaltar que numa parte desse diálogo, Cadornega fala o seguinte, sobre a obra História Geral das Guerras Angolanas: será necessário saber interpretá-la. Ponto. Citei aqui entre aspas. Para Pepetela, o que eu posso colocar é que os agentes intelectuais do Estado Novo Português interpretaram a História Geral das Guerras Angolanas de Cadornega de uma forma equivocada. Como o próprio Pepetela coloca, seria necessário saber interpretá-la e os agentes do Estado Novo não souberam fazer isso. E eles leram anacronicamente essa obra. Oi? 5 minutos? Isso. Certinho, estou até de olho aqui no relógio. Obrigado, viu? Enfim, como eu dizia, o Pepetela coloca que esses agentes do salazarismo, ali no século XX, desse discurso colonial, eles leram a obra do Cadornega de uma forma tentando ver nela aquilo que eles queriam ver. E, claro, assim eles viram nela apenas um documento para provar o poder civilizatório dos poderes portugueses em Angola. Mas é possível ver além disso. E é isso que o Pepetela faz em A Gloriosa Família. Entendeu? Então, compreendo que todo o romance A Gloriosa Família, desde o seu prólogo, que inclusive é uma citação direta de um trecho da História Geral das Guerras Angolanas, todo esse romance pode ser lido como uma ridicularização, uma satirização, com uma boa dose de ironia que o Pepetela tem, que faz do modo como o discurso colonial apresentou a sua leitura do passado de Angola uma coisa ridícula. Ele ridiculariza, se contrapõe a essa leitura que o discurso colonial do século XX faz, inclusive da obra de Cadornega. Já está encerrando aqui, né? Mas só para pontuar mais uma coisa, encaminhando já agora para a conclusão mesmo da minha fala, eu gostaria de retomar uma discussão que eu apenas mencionei um pouco lá no início da minha apresentação aqui hoje, quando eu disse que a cultura escrita não é a única forma possível de lidar com o passado. Pepetela busca, sem desprezar a importância de uma obra historiográfica como a de Cadornega, ir além do que foi registrado pela cultura escrita, colocando como narrador de A Gloriosa Família, esse romance de 1997, um escravizado, mudo e analfabeto, né, sem cultura escrita, que usando, entre aspas, poderes desconhecidos dos que se ocultam no pó branco da Pemba, que eu estou citando uma passagem no final da Gloriosa Família, o narrador consegue testemunhar aquilo que ele viu e ouviu, sem necessitar dessa tradição escrita. E Pepetela, portanto, sem ignorar a importância dessa tradição, até porque o próprio Pepetela, claro, ele é um escritor, né? Ele está inserido na tradição escrita, ele compreende que os registros escritos não são os únicos meios legítimos de transmissão do passado, e que a cultura escrita ela não é superior à cultura oral, que tem uma importância enorme em todas as regiões do mundo, mas em culturas como as dos povos ambundos de Angola e de outros ali da região, possui uma importância ainda maior na preservação e na transmissão da memória entre as gerações. Pepetela, portanto, ele faz uso da escrita e dessa tradição, inclusive dialogando com o inaugurador de uma tradição historiográfica
no caso Cadornega e Angola, mas ele faz isso sempre pensando em ir além dessa tradição, valorizando a cultura oral que era menosprezada pelo colonialismo e dando voz para aqueles que por séculos usaram da cultura oral como forma básica de transmissão da história entre as gerações. E eu vi aqui, se eu não me engano, ainda tem mais 2 minutinhos, né? Então, o que o Pepe Tela faz, de certa forma, é algo que eu vejo que encontra também uma relação com o que o Cadornega faz lá atrás, claro que, enfim, são momentos muito diferentes históricos, com particularidades muito grandes, mas que é interessante colocar em diálogo o Cadornega lá do século XVII com o Pepe Tela, porque ambos utilizam da tradição escrita, mas para registrar também as tradições da cultura oral da região de Angola. E eu poderia, né, até problematizar como que Cadornega faz isso, como que tem toda uma questão também do olhar de alguém que é um cristão português, um cristão novo, no caso, né, no caso de Cadornega, mas, enfim, como o meu tempo aqui já encerrou praticamente, falta um minutinho aqui, eu termino dessa forma, espero que tenha ficado claro e depois, se tiverem perguntas e comentários, eu agradeceria também, gente. É isso. Pois bem, agradeço muitíssimo ao Eric, inclusive destacando aí a valorização dessa figura histórica tão importante que é a do Cadornega, sua obra interessante, ele como também um personagem literário aí do Pepe Tela, eu fiquei muito curioso em retomar certos aspectos da leitura da história geral das guerras angolanas. Eu tenho até uma perguntinha para fazer para você, Eric, mas eu vou passar a bola agora para o Melquisedeque, para a gente poder dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Aí, no final, a gente faz um arremate até naquela questão da interlocução, porque acredito que os trabalhos estão bem sintonizados. Eu queria também, antes de qualquer coisa, agradecer a presença da professora Roberta Franco, né? Peço desculpas à professora Roberta, eu não sabia que a senhora era professora, muito menos professora do Eric. Então, muito obrigado aqui pela sua presença. Passo a palavra, então, para o Melquisedeque Muniz de Melo, que ele é da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, é isso, né, Melquisedeque? E ele tratará do tema Literatura e História, a construção de imagens tecidas pela colonização. Então, agora é contigo, Melquisedeque. Obrigado. Por favor, quantos minutos eu tenho para apresentar? 20 minutos. 20 minutos, ok. Muito obrigado. Professor André, só peço, novamente, ressalto meu pedido de desculpas, eu não consegui entrar na sala, fiquei perdido. Na verdade, eu fui da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no mestrado. Nesse momento, eu estou cursando doutorado na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Centro de Estudos Comparatistas, com a professora Inocência Mata, sendo minha orientadora. Vos falo de Lisboa, então, bom dia para vocês, mas boa tarde para mim. E também, esse trabalho que eu vou apresentar a vocês, na verdade, foi o trabalho final de uma das matérias que eu fiz no semestre passado aqui no doutoramento. A minha pesquisa é História, Violência e Memória nas Literaturas de Língua Portuguesa, mas aí, se eu falar essa parte aí, me prolongo muito. Eu vou à leitura do meu trabalho, para não perder tempo. E aí eu vou fazer, literalmente, apenas ler mesmo, que senão eu me perco. A minha comunicação divide em 3 partes. Se não houver tempo, eu não explico a última parte, que seria a consideração final. Então, a primeira parte eu chamo de imagens e discursos coloniais. E aí passo a leitura. A história da humanidade é marcada por conflitos sucessivos, dos quais moldaram governos, instaurando um sistema de conquistas de territórios, dos quais o domínio é geográfico, assim como de suas populações. Nesse segmento,
Um dos sistemas de dominação é a colonização, na qual um Estado adentra o espaço e impõe os seus sistemas organizacionais, assim como as suas práticas culturais, religiosas, linguísticas e epistêmicas. Segundo Albert Memmi, em seu retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador, a situação colonial fabrica colonialistas, aqui cito Memmi, a situação colonial fabrica colonialistas, assim como fabrica colonizador. Fim de citação. E nessa concepção, o colonialismo emoldurou a forma dos sujeitos sociais estarem dentro dos seus espaços. Assim, o colonizador é sempre visto como um indivíduo dotado de história, sabedoria, conhecimento, enquanto o colonizado é aquele cuja história ainda não foi construída, assim como não há civilidade em suas práticas culturais. Nessa perspectiva, o colonizado passará a ter um sentido em sua existência a partir do momento que há o contato com o colonizador. Visto isso, não podemos deixar de frisar que o ato de colonizar é de extrema violência, ocorrendo uma invasão dos territórios e, por consequência, ao domínio dos sujeitos colonizados, que agora passam a ser propriedade dos estrangeiros que se dizem e se constituem como dominantes das colônias. Desse modo, e aqui de novo cito o Memmi, o colonizador participa de um mundo superior do qual só lhe resta recolher automaticamente privilégios. Fim de citação. Sendo que o europeu é racional, virtuoso, maduro, normal. Aqui eu citei o Said. Enquanto o colonizado vive em uma cidade, faminta, esfomeada de pão, de carne, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade agachada, uma cidade de joelhos, uma cidade prostrada, e aqui faço a citação do Fanon. Pois o colonizado é irracional, depravado, infantil, diferente. E, de novo, eu fiz aqui uma recitações, Fanon, Memmi e Said. Dentro dessa esfera colonial, o colonizador, branco, europeu e católico, é visto como um sujeito dotado de poder, ao mesmo tempo que o colonizado é visto como exótico, e sem ter o domínio sobre a sua própria existência. Francisco Noah se dedicou a ver como os colonizados eram retratados na literatura colonial, visto que foram produzidos textos de ficção literária que embasavam a ótica do colonizador diante dos seus domínios colonialistas. Nesse caso, Noah faz um recorte da produção literária colonialista de Portugal, tendo em vista que esse país europeu colonizou 5 territórios na África, hoje países independentes: Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau. Vale mencionar o seu longo período de controle no Brasil e também o seu domínio na Ásia, como Timor-Leste, Macau e Goa. Reportando-me ainda a Francisco Noah, em relação aos romances coloniais, o mesmo afirma que, abre aspas, além de nos aparecerem como seres zoomorfizados, os negros marcam presença nos textos desde a sua bestialização até a sua inferiorização. Fecha aspas. E essa imagem se torna ainda mais negativa quando há um retrato da mulher colonizada, visto que, como sujeito feminino, há, portanto, uma situação de subalternidade. Porque, aqui citando Spivak, sendo pobre, negra e mulher, a figura feminina está envolvida de 3 maneiras nas relações de inferioridade colonial. Dentro dessa concepção, Noah nos esclarece que a mulher africana colonizada é escrita como um sujeito passível a sofrer violências impostas pelo colonizador. Com isso, é na condição, abre aspas, especialmente enquanto objeto sexual servidora, que ela vê, quase sempre justificada, a sua presença na literatura colonial, fecha aspas. E isso configura toda a ótica direcionada a essas mulheres, assim como a todos os sujeitos colonizados. As reflexões abordadas por Noah podem ser observadas na obra de Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais. E aqui eu faço a citação do Caderno de Memórias Coloniais e acredito que dará tempo. Abre aspas. Os brancos iam às pretas. As pretas eram todas iguais
e eles não distinguiam a Madalena Tinguile e da Emília Cachamba, a não ser pela cor da capulana ou pelo feitio da teta, mas os brancos metiam-se lá para os fundos do caniço, com caminho certo ou não para ir à cona das pretas. Eram os aventureiros, uns fura-vidas. As pretas não eram cegas, as pretas tinham a cona larga, as pretas gemiam alto, porque as cadelas gostavam daquilo, não valiam nada. Fecha aspas. Nossa, é até difícil continuar, mas vamos lá. Os adjetivos utilizados por Isabela Figueiredo conformam o pensamento colonial em relação aos colonizados. No excerto acima transcrito, há referência às mulheres, enquanto a escritora, ao longo da narrativa, nos evidencia como os homens africanos eram vistos. Abre aspas. Isabela Figueiredo. Os pretos eram preguiçosos, queriam era passar o dia estendidos na esteira, beber cerveja e vinho de caju. Era absolutamente necessário ensinar os pretos a trabalhar para seu próprio bem. Fecha aspas. Dentro dessa perspectiva, os colonos usavam as colônias para sua benfeitoria, sem ter um olhar direcionado para o abuso político, social e humano que perpetravam. Isso se percebe na escrita de Isabela Figueiredo, pois as memórias registradas por ela têm o seu pai como personagem principal, cujos atos são de extrema violência. Desse modo, a perspectiva de Noah e as memórias de Figueiredo se entrelaçam a partir do momento que existe o subjugamento acentuado da figura feminina colonizada e também com a atuação colonizadora da figura paterna, ou seja, os atos violentos praticados por uma figura masculina. É por isso que podemos afirmar que a colonização tinha um viés patriarcal, tendo em vista que as ações colonialistas são todas feitas pelo pai da escritora, sendo que as consequências dos seus atos prejudicam também a sua filha e a sua esposa. Vale ressaltar que muitas práticas patriarcais são confirmadas pelas mulheres dos colonos, sendo a concordância dos atos dos maridos também anotada por Figueiredo, visto que muitas vezes a autora retrata as esposas reunidas compartilhando opiniões preconceituosas. Apesar de todo o registro memorialista feito por Isabela Figueiredo, é necessário frisar que a autora produz em contexto pós-independência de Moçambique, local que ela viveu a infância e parte da adolescência, ainda no período que esse território africano era colônia de Portugal. Mesmo dentro desse enquadramento histórico, é possível associar a produção de Figueiredo com os conceitos construídos por Francisco Noah, tendo em vista que a autora transcreve aquilo que viveu dentro da configuração socio-histórica colonial. Por conseguinte, é no espectro colonialista que Joseph Conrad produz o seu famoso texto Coração das Trevas, em 1902. Texto considerado um cânone da literatura inglesa e que durante anos foi apreciado como um revelador do coração do continente africano. Com seu romance, Conrad narra a saga de Charles Marlowe em sua viagem de trabalho no Congo, quando a personagem passou a trabalhar para uma companhia de navegação da Bélgica. Nesse sentido, dentro desse espaço, os africanos quase não têm voz, sendo a narração feita pela personagem que se erige como a única fonte de informação e interlocução da narrativa. Joseph Conrad também foi também jornalista e parte da sua vida profissional foi exercida no Congo. Nesse período, o escritor vivenciou o genocídio praticado pelo rei Leopoldo II. O Congo não era colônia da Bélgica, e sim uma propriedade privada do rei, sendo que este agia sem controle sobre os colonizados, praticando atos hediondos e extremistas. Nesse enredo histórico, Conrad escreve seu romance sob uma perspectiva colonialista e com a descrição da personagem Charles Marlowe, sobre a população que ele controlava. Não pretendendo aqui questionar a qualidade literária do romance de Conrad, é nossa intenção evidenciar os silêncios produzidos no texto, visto que a personagem Charles demonstra um povo passivo aos abusos europeus, como no trecho a seguir. E aqui eu faço uma citação do Coração das Trevas. Um timitar ligeiro atrás de mim fez-me voltar a cabeça.
6 negros avançavam em fila, abrindo penosamente caminho. Andavam direitos devagar, balançando pequenos cestos cheios de terra à cabeça, e o tinido ia a par de seus passos. Tinham os trapos negros atados em redor do ventre, e por trás as pontas curtas abanavam de um lado para o outro como caudas. Eu vi as costelas todas. As articulações dos seus membros eram como os nós de uma corda. Cada um deles tinha um colar de ferro à volta do pescoço e estavam todos ligados uns aos outros por uma corrente cujos elos balançavam entre eles, tilintando ritmicamente. Fim de citação. Além desse território, ainda os relatos de açoites, além desse episódio, há ainda os relatos de açoites, mortes e castigos contra a população congolesa. As referências feitas são sempre de cunho pejorativo e todos são vistos como sombras no meio da escuridão, criando um ambiente que não é real, além de não contar que havia uma organização social e política antes da invasão europeia. Com isso, para o narrador, havia, abre aspas, havia um reconhecimento franco de que era um mundo em outra região, distante das ligações, sentimentos e valores comuns do nosso mundo no Ocidente. Fecha aspas, citação do Said. Em que o africano é considerado um outro e nunca um sujeito de sua própria história. A exploração humana e de seus recursos naturais aparecem dentro da narrativa, assim como uma naturalização da invasão dos espaços do Congo. Retratados como exóticos, os congoleses não falam, a interação limitada entre personagens europeus é sempre pelos personagens europeus é sempre pelo viés do preconceito. Assim, o outro não é caracterizado por sua humanidade, e sim pela submissão que esses sujeitos devem ter diante dos europeus. Dessarte, pode dizer-se que todo europeu era, consequentemente, um racista, um imperialista e um etnocêntrico. Aqui eu cito o Said. E esse retrato é evidentemente constituído dentro da narrativa de Joseph Conrad. A quase ausência de diálogos entre europeus e congoleses pode ser enquadrada ao contexto histórico da colonização, pois as metrópoles europeias viam a possibilidade de o colonizado construir e ter uma história a partir do contato com os europeus. Como referido, o romance Coração das Trevas não faz uma caracterização do Congo e de seus habitantes, pois os sujeitos não eram dotados de uma civilidade capaz de ter uma ordem organizacional de vida e de estruturas políticas. Desse modo, não criar interlocuções entre africanos e europeus é o retrato da história colonial, na qual não foi dada a voz para aqueles que sofreram com as invasões europeias. Por conseguinte, dentro do que foi explanado, podemos estabelecer uma comparação com o caderno de memórias coloniais, pois o pai, da Isabela Figueiredo, tinha a posição de chefe de um grupo de moçambicanos e ele decretava a quantidade de trabalho que os negros deviam cumprir, assim como era o pai que definia quando cada um devia receber de salário. Dentro desse discurso ainda prevalece a imagem que os negros são preguiçosos, sendo que são os colonizados que labutam e fazem todas as funções de construção da colônia, enquanto ao pai cabe apenas o gerenciamento de todos, como parte da propriedade colonial, assim como a imposição de sua autoridade. Toda essa configuração histórica faz com que observemos a Europa enxergando a África prostrada diante das suas autarquias colonialistas. Estabelecer imagens positivas que a colonização era algo benéfico foi uma das armas coloniais. Assim, havia um mito de que o colonizador bondoso, fazendo transparecer uma ideia de que o poder colonial era necessário para os colonizados, e que a relação desses com os colonizadores era harmoniosa e equilibradamente de proteção. Desse modo, por meio dessas imagens produzidas pelo sistema colonial, havia uma justificativa da presença dos europeus no continente africano, fazendo entender que este tinha uma missão espiritual e de salvação em relação aos colonizados. Isabela Figueiredo, entre vários exemplos do seu texto, revela essa situação. E aí, de novo, cito Isabela Figueiredo. O negro estava abaixo de tudo, não tinha direitos. Teria os da caridade... Desculpa atrapalhar. 5 minutos. 5 minutos, muito obrigada. Se eu merecesse.
Se fosse humilde, se sorrisse, falasse baixo, com a coluna vertebral ligeiramente inclinada para a frente e as mãos fechadas uma na outra, como se rezasse. Esta era a ordem natural e inquestionável das relações. Preto servia o branco, e branco mandava no preto. Para mandar, já lá estava meu pai, chegava de brancos. O bom colonizado era aquele que se prostrava diante do colonizador, pois havia dentro desse contexto a ideia de que o branco era superior diante daqueles que não têm alternativa de sobrevivência, a não ser servir o colonizador, pois a vida de um preto valia o preço de uma futilidade. Aqui citou a Isabela Figueiredo. Maria Paula Menezes fez um estudo de como a colonização se edificou dentro de Moçambique, podendo as suas reflexões ser ampliadas e analisadas em todos os contextos coloniais, dentro e fora da África. Para Menezes, a colonização é um ato de violência que atinge milhões de pessoas e altera toda a formatação das estruturas sociais dos sujeitos colonizados. Dessa forma, abre aspas, a missão colonial é a conquista não apenas de bens e de terras, mas especialmente de culturas e mentes de seus habitantes. Mais para frente, infelizmente não dará tempo, no texto, eu procuro fazer ainda uma relação desses dois romances, Coração das Trevas e O Caderno de Memórias Coloniais, com o texto do Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça. E tentar enxergar como que os missionários britânicos, quando chegam na aldeia do Oconquo, e não sei se pronunciei certo o nome da personagem, como que eles vão alterar todas as dinâmicas que havia ali naquela aldeia. Mas o que me chama a atenção no romance O Mundo se Despedaça é que o Chinua Achebe, ele inverte esse olhar histórico colonial de que não havia ali uma ordem, né? Não havia ali uma organização. Então, a personagem Oconquo, ela mostra para nós, em todo o romance, que a chegada dos britânicos está bem no fim do romance, né? As religiões, as práticas, os acordos. Eu gosto muito desse romance quando tem as práticas religiosas, os sons. Parece que quando a gente está lendo, a gente vai sendo envolvido por esses sons. E nesse texto, ele mostra aquilo que o Joseph Conrad não mostrou, a civilização antes da chegada dos europeus. Quando tem a conversão de membros da família do Oconquo para a religião britânica, é onde ele se desespera, comete suicídio, e a conclusão que eu faço é que o suicídio de Oconquo é também a morte daquela sociedade que existia antes da chegada dos britânicos. Enfim, espero ter conseguido falar tudo. Eu encerro aqui a minha fala. E muito obrigado. Nós que agradecemos, Melquisedeque. Você me desculpe por eu ter omitido o fato de você estar em Lisboa, porque realmente eu não sabia. E que legal que você está aí do outro lado, né? Uma voz que vem de Portugal é sempre interessante. Você está aí realizando seus estudos, que você tenha sorte e que você consiga realizar os seus objetivos, né? Muito bom, obrigado. Por nada. Eu fiquei aqui pensando em muitas coisas ao longo da fala de vocês três, né? Eu gostaria de fazer uma provocação inicial, então, para o Eric e para o Melquisedeque, e depois eu farei uma para o Edmar. Eu vou justamente aproveitar o fato das temáticas do Eric e do Melquisedeque se convergirem, né? Elas estão muito ligadas a essa questão de uma perspectiva colonialista e de uma crítica a isso, né? Eu fiquei pensando muito, a partir da fala do Eric, eu fiquei pensando muito já que ele contextualizou bem aí a questão do Cadornega, ele fez uma ressalva, né, que não tem como a gente impor toda uma perspectiva eurocêntrica que começou a ter essa vigência nos séculos XVIII, XIX,
jogar isso lá no século XVII e forçar uma barra em cima do Cadornega, né? Fica assim até meio estranho. Mas não tem como a gente não pensar nas relações de poder, né? Eu fiquei pensando na microfísica do poder lá do Foucault, né? Que ele fala que essa coisa do poder com P maiúsculo, isso na verdade não existe. O que nós temos são dispositivos de poder, né? São práticas, vamos colocar assim, isoladas de poder, que acaba por corroborar com essa ideia de poder maior, mas que é muito interessante a gente pensar, a gente dividir para a gente poder pensar em como que isso se processa, né? O poder não como uma entidade metafísica, mas como uma coisa que é colocada em prática. Aí eu fiquei pensando muito no Cadornega, ele lá na época dele, ele, por muitos, a partir do século XX, sendo considerado como literatura de viagem, né? Essa coisa dele narrar o que acontecia lá em Angola e a partir dessa perspectiva também de um habitante de Luanda, né? Isso permeando toda a sua existência, no modo como isso acabou por também ser incisivo ali na escrita dele. Quando a gente vê ele falando da rainha Ginga, muitas das vezes a gente nota, por incrível que pareça, a gente nota uma certa admiração dele. E olha que essa figura feminina foi muito importante, porque ela ofereceu, né, altas resistências às incursões bélicas portuguesas na época lá em Angola. Então a gente percebe que tem toda essa configuração, né, esse poder português sendo colocado em Angola, o Cadornega narrando isso, mas, ao mesmo tempo, tem as relações de poder aí das classes comerciais, das classes sociais que estão envolvidas nisso tudo e que ele também coloca, de certa maneira, na história que ele resgata, mas que o Pepetela, aí é que está, por isso que eu gosto muito do Pepetela, né, que ele põe o dedo na ferida. O Pepetela, ele já pega tudo isso, ele já ele já cria uma literatura criticando, ele cria uma literatura rasurando mesmo a questão, colocando a literatura em primeiro plano. A literatura, para o Pepetela, não seria apenas um documento de época, de maneira nenhuma. Ele traz essa vivacidade do Cadornega, né, para dentro da obra que ele escreve, a obra que você mencionou, agora me fugiu, Gloriosa Família, né? Gloriosa Família. Então, eu queria fazer essa pergunta para você, essa coisa de como que você vê essas relações de poder aí, tanto em Cadornega quanto em Pepetela, como que um vislumbrou uma coisa e como que outro retrabalhou essa coisa. Aí eu queria começar contigo, aí depois eu jogo para o Melquisedeque na mesma linha, aí eu reformulo a pergunta para ele, e depois a gente finaliza com o Edmar aí. Se mais alguém quiser colocar alguma coisa, pode colocar aqui no chat, ou então falar também. Mas vamos começar com o Eric aí, né, Eric? Vamos lá. Então, gente, agora eu vou aproveitar e pontuar uma coisa que durante a fala, a gente tem o tempo, né? Não dá para extrapolar demais, né? Aí, enfim, não dá para explicar algumas coisas, né? Então, rapidamente, o que é esse meu objetivo, então, de falar aqui, que até você disse, né? Que lá na época do Cadornega, século XVII, ainda não está colocado esse conceito de poder civilizatório e tal. Por que isso? Não é para defender, dizer que o Cadornega é legal, que não tinha problemas de modo algum, não é isso o meu objetivo. Mas é para dizer que no século XX, agora pensando no colonialismo que vai se formulando, né, a partir do 19, do 20, que é um colonialismo que ele parte dessa ideia da civilização, né, do conceito de expansão da civilização, não mais daquele viés
que é muito forte ali no começo da modernidade, ainda da religião, da cristianização, que tem todos os seus problemas, que é claro que é uma forma de poder opressor, não é, enfim, negando isso, mas é que esses conceitos que vão ser utilizados pelo colonialismo a partir do século XIX, XX, já é uma coisa que eles tentam naturalizar isso, né? E sempre que ou melhor, você tenta deshistoricizar, né? Quando você deshistoriciza um conceito, vamos pegar o exemplo aqui que eu disse, né, da civilização. Você busca no passado como se sempre qualquer português ou qualquer pessoa, enfim, que estava lá em Angola, sempre ele já estava operando com essa cabeça de um salazarista lá do século XX e tal. Teve até uma apresentação que eu fiz anteriormente, num outro congresso, que eu falei assim, é importante a gente ressaltar que Antônio de Oliveira de Cadornega não é Antônio de Oliveira de Salazar. Apesar de ambos, né, fez essa brincadeira por causa do nome dos dois, né? Antônio de Oliveira de Cadornega e Antônio de Oliveira de Salazar. Porque a cabeça de um colonizador do século XX, digamos assim, ele opera com conceitos que ainda não estão formulados no século XVII. E aí, por que a importância de eu ressaltar isso? Porque quando ele joga para o século XVII isso, pegar o Matias Delgado, que é o comentador do Cadornega no século XX, ou quando me fugiu o nome, a revista Diogo Cão, que eu citei aqui, que é uma revista já de propaganda do colonialismo na década de 30, joga lá para o Cadornega essa ideia, o que eles estão querendo? E aí a gente tem que tomar um cuidado para não comprar o discurso deles. Eles estão querendo mostrar que tudo que foi produzido, tudo que foi escrito, na verdade foi para defender os mesmos ideais deles. Então, se teve uma obra lá do século XVII, a História Geral das Guerras Angolanas, como Cadornega, essa obra eles vão ler a partir dessa perspectiva de que aquilo ali está defendendo o projeto deles. É como se eles estivessem dizendo, o meu projeto não começa aqui no século XIX, XX, meu projeto começa lá no Lusíadas, lá quando os portugueses saem e tal, claro que a gente pode estabelecer raízes, problematizar o quanto que esse colonialismo, desde o século XVI, XV, desde que os europeus começam o processo de expansão ultramarina, eles já têm, digamos sim, um viés de opressão em relação ao outro, enfim, embora o conceito não é da época, mas é um eurocentrismo desde sempre na visão do Cadornega, embora ele perceba, isso é muito interessante que você pontuou, André, na Rainha Ginga, muitas qualidades, e ele coloca uma admiração, mas a gente lendo também, é inegável que tem um olhar eurocêntrico no sentido de falar, mas isso também tem coisa demoníaca ali, isso também tem um viés, digamos, que para um europeu católico e tal, seria algo visto como inferior, como problemático, né? Enfim, tem isso. Mas por que para o discurso do século XX, né, do Delgado, da revista de Ocão e outros, é importante colocar essa questão do Cadornega já dizendo aquilo que eles disseram, porque eles precisam captar, assim, colocar toda a literatura escrita a favor do projeto deles, né? E aí é isso que eu acho que o Pipetela, chegando já, vou concluir, né, para passar o tempo para os outros. O Pipetela faz, ele vai dizer não. O Cadornega já não estava querendo dizer isso que vocês estão dizendo que ele disse. O Cadornega não estava dizendo que ali tem um processo de todo mundo colonizador português levando a civilização maravilhosa, como está sendo dito no século XX. Não. E o Pipetela, ele vai brincar com isso de uma forma muito, como você pontuou, André, de uma forma muito genial, brilhante, que é de mostrar que esse discurso, eu já vou concluir com isso, esse discurso que é formulado no século XX, essa leitura sobre o passado angolano que é formulada nos séculos XIX e XX, ela não é algo que você possa dizer que tudo gira em torno dela e que todo mundo, desde sempre, lá no século VII, pensava dessa forma. Ou seja, o Pipetela, ele vai tudo que os colonizadores do século XX disseram que era a prova
do poder civilizatório português, Pepetela ele vai tentar desmontar isso, né, literariamente, ele desmontar, dizendo que, ridicularizando, dizendo que aquele herói lá, na verdade, não era um herói, que Baltazar Vandum, né, um herói, não sei o quê, não era isso tudo. E aí ele vai brincar com isso, com as personagens, de forma que eu acho que critica essa forma de relação de poder que o século XX coloca. Enfim, não sei se foi exatamente esse o ponto que eu estou perguntando, talvez você queria que eu fosse para outros pontos, mas enfim. Não, agradeço bastante a sua resposta, você foi bem no direcionamento do que eu queria, você até respondeu em partes, né? Eu achei bem bacana, você separou a minha pergunta em duas partes, bem do jeito que eu imaginei que ela devesse ser respondida. Te dou os parabéns pela sua fala e te desejo boa sorte na sua pesquisa, ela é muito importante porque resgata essa questão do Cadornega, mas também valoriza a perspectiva do Pepetela, né, que é sempre interessante a gente comentar, divulgar a literatura desse grande escritor. Então, parabéns. Vou agora me dirigir ao Melquisedeque. Você, Melquisedeque, quando você estava, né, no introito aí das suas colocações, curiosamente eu me lembrei da Isabela Figueiredo, eu anotei aqui, e eu pensei assim, eu vou fazer uma pergunta para ele envolvendo a Isabela Figueiredo. Aí você vai, você colocou logo a Isabela Figueiredo. Eu achei o maior barato, porque o nosso pensamento estava em consonância. E um outro, da mesma maneira como você citou o Francisco Noah de forma mais abrangente, né? Eu não sei se você utiliza o Império, o Mito e Miopia, né? E Miopia, isso. Miopia, né? Eu não sei se você se utiliza desse livro especificamente. É este. Ah, que maravilha, porque eu pensei justo nele, nessa questão da valorização que o Noah faz da literatura moçambicana como um discurso de, vamos colocar assim, não meramente um discurso de enfrentamento às falácias estereotipadas da Europa acerca, né, de Moçambique, mas como a valorização de um discurso mesmo literário vivo, forte, importante, e que também é literatura, sim. Então, essa obra do Francisco Noah me marcou muito, muito. E lembrei, você fala do Franz Fanon e tem esse livro, Os Condenados da Terra, né? Que tem um prefácio do Sartre, que é muito interessante, né? A voz filosófica do Ocidente lançando um olhar também e tentando fazer uma espécie de meia-culpa ali. Eu acho que ele consegue. O Sartre era muito interessante, né? O pensamento dele muito... E o Franz Fanon, num dado momento, ele fala da figura do colonizador, o indivíduo que vai até a colônia para colocar em prática o plano, digamos assim, maligno do colonizador, né? A figura do colono, né? Que é uma violência, mas ele também sofre uma violência sem se dar conta de que ele está sofrendo essa violência. E a Isabela Figueiredo trata muito bem disso no Caderno de Memórias Coloniais, falando do pai dela. O pai dela era um fantoche, né? O pai dela era um grande fantoche. Aí eu gostaria que você comentasse para mim só uma coisa. Recentemente, nós tivemos a notícia de que Poxa, me fugiu o primeiro nome dela, Tiziane, Paulina Tiziane. A Paulina Tiziane, ela ganhou o prêmio Camões, né? Ganhou o prêmio Camões. Na sua fala, eu fiquei pensando, poxa, será que isso funciona como uma espécie de acerto de contas, né? Será que essa coisa não do pós-colonialismo, mas já do decolonialismo, né? Vamos deixar esse pós para lá, porque o pós não dá conta. É o decolonialismo. Será que esse decolonialismo ele está chegando forte
na crítica lusitana, na crítica literária, que é uma crítica, muitas das vezes, caquética. E a gente fala isso baseado em fatos, né? Eles são muito rigorosos, mas, poxa, eles estão se abrindo, né, essas novas possibilidades da literatura atual. Será que a Paulina Tiziane ela está representando isso agora para eles, né? O que você achou disso, o Melquisedeque? Olha, boa pergunta. Achei difícil, mas me permita entrar com uma observação que esses dias sábado, por um acaso da vida, eu tive contato com um dos membros do júri do Prêmio Camões. E ele disse assim, foi muito difícil trazer a Paulina Tiziane para esse cenário, para discutir ela como uma merecedora do Prêmio Camões. Então, eu acho que a minha resposta, eu vou acabar embasando nessa conversa que eu tive com esse senhor, um escritor também, e dele dizer assim, é um começo de trazer esses textos para nós discutirmos, para nós conversarmos, principalmente aqui no cenário de Portugal. Sim, é um começo, mas eu diria que é muito ainda embrionário, tá muito o começo do começo, né? E aproveitando em rápido as palavras, você falou do pai, né, dela como um fantoche de toda essa situação. O que eu estou gostando muito das oportunidades aqui do doutoramento é encontrar esses escritores. E aí a Isabela Figueiredo, ela acabou nos dizendo que ela teve a necessidade de mostrar para o grande público que o pai dela era amado, que o pai dela ele era uma pessoa, que ele era humano, digamos assim, porque houve um processo de demonização do pai dela, porque todos enxergavam ele apenas não que a gente esteja justificando os erros, mas não o viam também como vítima daquele processo colonial, que ele também acabou sendo esse fantoche. Eu gostei muito dessa expressão, fantoche, acabou sendo fantoche desse sistema todo. Mas, enfim, não sei se eu respondi. A resposta acho que seria essa. Respondeu plenamente. Achei o seu trabalho muito rico. A sua associação com o Coração das Trevas, né, do Joseph Conrad, eu me lembrei muito daquele filme do Spike Lee do ano passado, Destacamento Blood. Mas já não vi, preciso assistir já, então. Não sei se você já assistiu, assista, porque faz um link direto com o Coração das Trevas e desconstrói, de certa maneira, essa questão do exotismo que o Conrad ele valoriza, né, até por questões óbvias, enfim, o momento pedia o livro de 1902, aí vocês imaginem, né, o Congo era a coisa diferente, né, e o Ocidente, aquela coisa epistêmica, né, vamos lá conhecer esse Congo, desbravar esse Congo, mas a partir de um viés do exotismo e tudo mais. É muito legal o filme, assista que você vai gostar. Se bobear, sai até um artigo futuro seu aí fazendo. Sim. Bacana demais. E a Isabela Figueiredo é incrível, né? Eu sou apaixonado pelo livro A Gorda. É o próximo da lista para ler. É maravilhoso. E você vai ver também que tem essa incursão em relação ao pai, o pai como uma figura muito importante, mas a mãe também como uma figura muito importante ali nessa questão que ela gosta tanto de abordar com tanto talento, né? Aí eu passo a bola agora para o Edmar, porque a gente está falando da figura do pai, né? Na Isabela Figueiredo, e a apresentação do Edmar trouxe para nós essa perspectiva do José Luiz Peixoto,
em consonância com o Guimarães Rosa, esse conto tão avassalador do Guimarães Rosa, né? Um conto paradigmático, A Terceira Margem do Rio. Aí tem essas duas nuances, né? A gente percebe ali que o José Luiz Peixoto ele está naquela questão das reminiscências, ele extrapola para nós ali o sofrimento da perda do pai, do desaparecimento físico desse pai que ele amava tanto e como que isso vai, né, transformá-lo, como viver depois, uma das indagações que o livro deixa para nós, né, como viver depois desse desaparecimento físico, dessa morte, que é uma morte que se dá só no plano físico mesmo, porque no plano metafísico ele está mais do que presente na vida do José Luiz Peixoto. E aí a gente vê isso também no A Terceira Margem do Rio, né? Tem essa coisa da metafísica. É um conto que a gente não precisa nem comentar muito, porque a gente já leu tanto e já pensou tanto nele, que fica mais aquela mensagem também da forte presença do pai e tudo. Aí eu fiquei pensando assim, o Edmar, eu levei mais para o lado do Peixoto. Eu fiquei pensando assim, essa forma dele narrar, essa ficção do eu, né? Que no livro Morreste-me uma forma de narrar muito poética. Você acha que isso, na atual conjuntura da literatura portuguesa contemporânea, você acha que isso é uma das marcas dessa geração? Esse estilo de escrita, que é uma escrita altamente poética, que é uma escrita que exige do leitor uma atenção e que descamba também para essa questão filosófica, mas isso não é prerrogativa só dessa geração, né? A gente tem outros nomes aí de outras gerações passadas que também vão nessa linha, né? Mas eu estou dizendo assim, essa escrita de agora, eu penso muito na Jaimília Pereira de Almeida. Olha como que ela escreve, né? E o Peixoto está nessa também. Você acha que essa incursão plástica, narrativa, tem a ver com esse novo momento de Portugal, da literatura portuguesa na prosa? O que você acha disso? Então, obrigado, André, pela pergunta. Eu acredito que, assim, de certa forma, o José Luiz Peixoto, quando ele concede entrevistas, ele não considera que a escrita dele, né, a literatura dele seja poética, porque para ele não tem essa distinção entre a prosa poética e a prosa narrativa. Então, assim, se a gente for analisar somente o texto do José Luiz Peixoto, fica difícil classificar a escrita dele justamente porque ele se mostra contra essa distinção. Para ele, existe apenas a literatura e que não seria necessário fazer essa distinção entre estilos de escrita. Então, assim, eu não saberia como encaixar a literatura do José Luiz Peixoto nesse cenário da literatura portuguesa contemporânea. Eu ainda não pude me debruçar muito sobre essa questão, mas esse é um bom apontamento para eu levar, para eu discutir com a minha orientadora, para pensar de que maneira a escrita ou a literatura do José Luiz Peixoto se insere nesse cenário da literatura portuguesa, levando em conta, né, essa questão que você apontou, dessa contemporaneidade linkada com a escrita poética também. Mas, honestamente, eu não saberia como encaixar a literatura do José Luiz Peixoto nesse fato, porque ele mesmo não considera que ele escreve poeticamente, ele acha que ele escreve literatura. Sim. Então, eu até... agora eu fiquei sem graça de ter te jogado nessa armadilha, né?
Não. Mas é uma questão que eu penso bastante, e acredito que o Eric e o Melquisedeque também, eles devem ter alguma coisa a refletir sobre, porque é uma característica que eu vejo surgindo em muitos nomes da chamada novíssima geração de escritores portugueses. E é claro que isso se processaria mais na prosa, né? Eu penso muito na questão até de um distanciamento, em muitos casos, de uma linguagem cinematográfica que na década de 90 estava muito em voga em Portugal. A gente tem lá, por exemplo, o Posidônio Cachapa, com os livros dele. A gente pensa muito nessa perspectiva da imagem sendo colocada quase como que um filme, né? Aí, de repente, entram em cena novos escritores que vão nessa vertente quase que de uma possibilidade, assim, digamos, surrealista, mas que fica muito, muito, muito interessante. Então, eu acho que talvez seja um ponto para ser investigado, né? Você pode conversar com a sua orientadora, ela pode te dizer mais coisas, e o Peixoto, sem sombra de dúvidas, é um grande escritor, já ganhou vários prêmios, inclusive, né? Teve lá a bênção do Saramago e tudo. Então, assim, é um nome que a gente sempre fica atento a ele. Então, eu não sei se a Henley ela vai interromper a gente agora de vez, se existe mais tempo. Desculpa atrapalhar, é porque a professora Roberta quer fazer uma pergunta. E após a pergunta da professora Roberta, infelizmente vamos ter que encerrar a sessão, porque eu vou abrir outra mesa, professor. Pois não. Então, passamos a palavra para a professora Roberta. Oi, bom dia, professora Roberta. Bom dia. Desculpem estar com a câmera desligada antes, mas além de ter que coordenar uma mesa agora às 10 horas, eu estou num processo aqui de recuperação de uma questão de saúde, então tentando me poupar um pouquinho. Obrigada pela mesa, né? Acho que foram belíssimas apresentações. E eu queria tirar uma dúvida com o Melquisedeque, que eu não sei se foi uma coisa que eu ouvi mal, ou se de fato vai ser uma questão para você. Quando você fala da escrita da Isabela Figueiredo, já nesse pós-independência, e aí você associa essa escrita ao cenário do Francisco Noa, da questão da literatura colonial, enfim. E aí eu não sei se eu ouvi mal, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque aí eu acho que é importante você frisar de forma mais incisiva que esse pós-independência é muito após a independência. Então, o tempo da escrita não é o tempo da escrita e o tempo da narrativa, são tempos diferentes. Então, ela remete à infância, que é imediatamente após a independência, ali a transição da infância e da adolescência, mas esse tempo da escrita é muito posterior, então já entra nesse quadro aí da novíssima literatura portuguesa, já é século XXI, e aí eu fiquei meio assim, se eu ouvi mal, ou se de fato é uma questão que você está associando às reflexões que o Noa faz sobre a literatura colonial, por exemplo. Certo, professora. Eu vou ver se eu consigo responder. Eu sempre sou muito... Às vezes eu falo muito rápido, enfim. Mas vamos lá. Sim, talvez foi um erro ali na leitura. A escrita dela é bem no pós-independência, e ela escreve, agora sobre essas memórias dela na era colonial. Que já está quase no fim, ali o livro retrata quase já no começo dos conflitos para a independência do país, de Moçambique. E aí, quando eu falo do Noa, como que as análises que o Noa fez da literatura colonial, que foi até quando o professor André disse, do Noa,
que ele traz mesmo aquele discurso, né? Aquilo ali é uma literatura, são textos que inclusive, aqui em Lisboa você consegue acessar esses textos, ter em mão esses textos coloniais, assim por diante. Aquele discurso, como o Noah vê a figura feminina sendo escrita, né, na literatura colonial, está dentro dessa mesma escrita que a gente tem da Isabela Figueiredo. Então, como a figura feminina é representada na literatura colonial do Noah, eu consegui ver, né, eu afirmei que é o mesmo modo como a Isabela Figueiredo escreve o olhar dos homens para essas mulheres colonizadas. Então, quando ela fala como que os colonos viam, os colonizadores, os homens, viam essas mulheres, como que eles retratavam, banalizavam, elas tinham filhos deles, mas os filhos tinham que ser assumidos pelos moçambicanos, não podiam ser assumidos pelos pais colonizadores brancos. Então, se repete, né, essa construção da figura feminina nessa literatura. Professora Roberta, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, sim. Acho que é uma questão mesmo do momento da apresentação, né? Só de tomar esse cuidado para você não associar a figura da Isabela Figueiredo como escritora à literatura colonial. Não é essa, não era essa a intenção. Até porque, enfim, tem uma das edições do Caderno de Memórias Coloniais que tem um prefácio, né, belíssimo da Paulina Chiziane, justamente dialogando com a Isabela Figueiredo, colocando esse lugar do feminino, né, como que para nós era interdito falar de determinadas questões e como ela traz isso, e justamente dessa forma chocante, ou seja, ao trazer essas imagens que são muito próximas, né, de imagens da literatura colonial, só que com outro, né, tom, né, é exatamente, né, esse lugar que eu acho que a Paulina Chiziane fala tão bem naquele prefácio de assim, nós estávamos em lados diferentes da questão, né, você branca, filha do colonizador, né, eu negra, mas quanto que nesse espaço do feminino, né, essas interdições, e principalmente com relação as questões sexuais, né? E aí leia a Gorda, porque isso vai se desenvolver mais ainda, né? Isso é muito forte, né? Mas acho que é isso, na hora da apresentação a gente está controlando o tempo, tem um monte de coisa para falar, enfim. Mas obrigada. Nada, eu que agradeço. Olha que legal, então as interlocuções realmente aconteceram de forma plena aqui na nossa mesa. O Melquisedeque, inclusive, mandou uma mensagem aqui para o Edmar, ele já leu, já anotou, né, Edmar? Agradeço aí ao comentário da professora Roberta, muito agregador. E eu gostaria de finalizar, então, este nosso encontro maravilhoso com um trechinho de um poema do Agostinho Neto, já que a gente falou tanto de Angola também, de certa maneira, lá com o Eric, né? Eu gosto muito do Agostinho Neto, tem um poema dele chamado Poema, que está na Sagrada Esperança, que ele fala assim: ou com a condição dos homens, ali onde o capim os afoga em confusão, sim, a África terra, a África humana, direi sim em qualquer poema, e esperemos que a chuva passe e deixe de molhar os chilreantes passarinhos sobre as 3 árvores da minha única paisagem. Isso passa. Então, com esse conselho grandioso e extremamente belo aqui do Agostinho Neto, a gente valoriza cada vez mais a literatura lusófona, né? E eu finalizo, então, aqui a nossa apresentação agradecendo ao Eric, ao Melquisedeque, ao Edmar, à Roberta, a todos os presentes e também a Renali pelo auxílio luxuoso que ela deu para nós aí. Você quer dizer mais alguma coisa, Renali? Eu gostaria de agradecer ao senhor, professor, pela mediação da mesa e agradecer aos participantes que apresentaram, ao Melquisedeque e ao Edmar, pelas apresentações dos trabalhos, e a todos que assistiram às apresentações. E gostaria de convidar para continuar conosco na nossa segunda semana, e também
para assistir às próximas mesas. Um excelente dia. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para obrigado. todos e todas. Obrigado, até logo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.